Oi, meus irmãos, oi, minhas irmãs, a paz de Cristo, o amor de Maria, que Deus nos abençoe. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Richard, eu faço parte do Grupo Imaculada Conceição e de hoje em diante, todos os domingos, nós vamos postar a vida de alguma pessoa que alcançou a santidade. Ou seja, sabemos que não é fácil, é uma luta diária e como mas é possível sim a gente alcançar a santidade. Já deixando claro no início desse vídeo que nós católicos não adoramos imagens. Nós veneramos vidas de pessoas que entregaram as suas vidas a Deus e que são sim exemplos para nós, né? Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, quando eu crescer eu quero ser igual pessoa, quero ser um pouquinho de quem fulano é. E nós pedimos sim a intercessão dessas pessoas. Se quando elas estavam em vida, elas já rezavam por tantas pessoas e tantas pessoas pediam a intercessão delas, por que não agora que elas estão mais próximas de Deus, não é verdade? Dizendo por nós mesmos, quantas vezes você que está aí do outro lado rezou por alguma pessoa? E quantas vezes você recorreu a alguma pessoa para rezar por você? Seja parente, seja amigo, seja alguém dentro da igreja, alguém que tem uma vida religiosa, mas tenho certeza que pelo menos uma vez, ou você rezou por alguém, ou você pediu a oração de alguém. E isso é sim necessário. Agora imagina uma pessoa que está muito mais perto de Deus, né? Tanto é que temos tantos milagres e prodígios realizados através da intercessão de cada um deles. Bom, antes da gente dar início, já vou revelar quem é o santo de hoje, mas eu separei para vocês alguns versículos bíblicos que nos diz sobre a possibilidade da gente alcançar a santidade. Em Romanos 16:17, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Em Levítico 20:26 diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Eu tenho mais algumas frases aqui, mas eu posso deixar para outros vídeos para não se alongar tanto, mas temos a certeza que sim, é possível a gente alcançar a santidade. Bom, hoje vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que São Tomás de Aquino, padre, filósofo, teólogo e doutor da Igreja. Para quem não tem tanto conhecimento, ser doutor da Igreja é um título que se dá tanto para homens quanto para mulheres que têm um conhecimento enorme da doutrina católica e também da teologia. Resumidamente, é isso. Bom, São Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225 em Rocaseca, reino da Sicília, e morreu em 1274, aos 49 anos de idade, muito cedo, por sinal, né? Mas a fraqueza e várias enfermidades levaram à morte terrena e à vida eterna. Em 1568, ele foi proclamado por Pio V como doutor da Igreja Católica. O dia dele é dia 28 de janeiro, embora ele tenha falecido em março de 1274, e geralmente em março é a quaresma. Então as autoridades jogaram para o dia 28 de janeiro e ele é considerado como patrono dos estudantes e universitários. Gente, esse cara não é fraco, tanto que ele estudou, o tanto de fuga que ele teve para que ele conseguisse servir a Deus. Não foi fácil, mas foi necessário e ele venceu em Cristo essa história de santificação. Bom, conta-se que ele, desde pequeno, desde os 5 anos de idade, ele questionava amigos, parentes e até autoridades religiosas: quem é Deus? Quem é Deus? Será que nos dias de hoje a gente também se questiona quem é Deus? Né? Será que a gente está fazendo o possível? Porque a gente de fato só consegue amar aquilo ou alguém que a gente conhece, certo? Então, quem é Deus? Né? Que a gente tenha essa sensibilidade em questionar quem é Deus e o que eu estou fazendo para Deus. Né? A gente precisa ter sempre essa consciência. E também aos 15 anos, depois que Tomás finalizou os seus estudos, né, ele estava entrando de férias, ele foi para
para Loreto, em um castelo, passar as férias com seus familiares, e conta-se que naquela época muitas pessoas passavam necessidade, fome e tudo mais, e por ter sido um castelo onde ele foi passar as férias, dizem que faziam filas imensas de homens, mulheres, crianças, praticamente o dia inteiro, eles pedindo pão, pedindo alimento, algo que pudesse saciá-los. Só que esse castelo tinha horários e algumas regras um pouco difíceis de ser cumpridas. E São Tomás de Aquino sentiu um ardente desejo no coração de quebrar essas regras e dar de comer a quem tem fome. E nisso ele encheu a veste dele, a capa que ele usava, com pães e foi levar a quem estava precisando lá no portão. Porém, no meio do caminho, ele encontrou os seus pais e eles questionaram, né? Filho, o que você está carregando debaixo da sua capa? E nisso, por obediência, Tomás abriu a capa que ele estava usando e, para surpresa dele e de seus pais, caiu um ramalhete de rosas, de flores muito cheirosas e belíssimas, por sinal. E a partir daí ele sentiu um desejo imenso de seguir, de entregar a sua vida totalmente a Deus. E a partir disso ele começou a estudar mais ainda do que já estudava, porém os seus pais eram contra ele fazer esse voto de pobreza. E tanto é que São Tomás de Aquino ele tentou fugir de casa algumas vezes, e nisso sua mãe pensou em até pedir para que alguém sequestrasse São Tomás de Aquino e o trouxesse para casa. De fato, isso aconteceu. Foi difícil, aconteceu que a mãe dele tinha planejado, entre aspas, e ele ficou 2 anos em casa. Após esses 2 anos preso em casa, né, era um cárcere familiar, bem dizendo, ele foi liberto pelas irmãs. E a partir disso ele seguiu toda a sua vida religiosa. O que me faz muito refletir nessa pequena história, né, em meio a tantas coisas que dá para contar desse grande santo, o que me faz refletir nessa história é que ele precisou fugir de casa para servir a Deus, para seguir a Deus. E um questionamento que eu trago para vocês e até mesmo para mim hoje, o que você precisa fazer para fugir daquilo que te impede de servir ou a seguir a Deus? Talvez não seja necessário a gente fugir de casa nos dias de hoje, mas é necessário sim e muito a gente fugir de situações que nos afastam de Deus, seja a fuga do pecado, seja a fuga do orgulho, a fuga de amizades que nos afastam de Deus, que nos levam para maus caminhos. Então que nesse momento a gente possa pedir a intercessão de São Tomás de Aquino para que a gente consiga fugir de tudo aquilo que de fato nos afasta de Deus. Essa é uma história resumida de São Tomás de Aquino, daria para contar muito mais sobre ele, mas eu preparei algumas frases que São Tomás de Aquino dizia, e eu não conhecia tantas, mas eu separei algumas para vocês que de fato também me fizeram refletir bastante. A primeira delas é: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. A comunhão destrói a tentação ao demônio. Eu imagino que o tanto que esse cara fez pela igreja, o tanto que ele não era tentado e o tanto que ele se dedicou, de devoção que ele tinha à Eucaristia. Preste atenção não em quem diz, mas no que se é dito. O brincar é necessário para a vida humana. A razão no homem é como Deus no mundo, e como é. Quem diz verdade perde amizades. Pois é. Eu acho que são todas frases que fazem sentido total na nossa vida e que a gente precisa tomar isso como exemplo. Eu trouxe também algumas curiosidades de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, como eu falei, ele nasceu e foi criado em Castelo, e ele tinha medo de chuva. Conta-se que quando São Tomás de Aquino tinha apenas 2 anos de idade, ele dormia no mesmo quarto que sua irmã, e um raio atingiu o quarto e infelizmente matou a irmã de Tomás.
Tanto é que ele criou uma devoção enorme por Santa Inês. Ele andava sempre com uma relíquia de Santa Inês e sempre que chovia ele rezava ela e pedia a proteção para que nada acontecesse. Olha que lindo tudo isso, né? São Tomás de Aquino era chamado de boi mudo, pois ele, embora tivesse tanto conhecimento, ele falava somente o que era necessário e quando era chamado ou se via na autoridade de corrigir, de falar alguma coisa dentro de tal situação. São Tomás de Aquino tinha uma letra horrível. E duas coisas que me chamou muita atenção em meio a tantas, né, dessa história é que sempre que São Tomás de Aquino tinha alguma dificuldade, queria alguma resposta e não tinha, ele ia ao sacrário, encostava a cabeça bem próximo de Jesus, bem perto do sacrário, e não saía de lá até ter a resposta. É claro que o mais importante, ele ficava em oração para isso. E muitas vezes ele se dedicava tanto à oração, ele tinha uma devoção imensa, uma entrega enorme à oração, que ele chegava a levitar estando em oração. E isso para ver o tanto que ele se dedicou à oração e o quanto a gente pode se dedicar ainda mais na oração. Bom, é isso a história de São Tomás de Aquino. Para a gente finalizar esse vídeo, eu trouxe também uma oração dele. Ele tinha o costume de recitar diariamente e com grande devoção. E de onde você estiver agora, eu quero pedir que por um instante você feche os seus olhos e depois eu deixo essa oração aqui abaixo do vídeo e que você possa copiar numa folha, no bloco de notas, onde quer que seja, e possa recitar assim como São Tomás de Aquino. Bom, vamos lá. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir e verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira, nem desesperar na segunda. Que na fortuna eu vos renda graças e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça, senão do que me leve a vós ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar, nem tema aborrecer, senão somente a vós. Dai-me tudo fazer com caridade, e o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo que vos diz respeito. Que me compraza mais do que tudo todo o trabalho que for para vós, e me aborreça todo descanso que não seja em vós. Dai-me, Docíssimo Senhor, dirigir-vos meu coração frequente e ferventemente e de alma contrita, emendar-me com firme propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem levianidade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo, por exemplo, e palavras sem exageração, obediente sem contradição e paciente sem murmuração. Dai-me, Docíssimo Jesus, um coração desperto, para que nenhuma vancuriosidade o afaste de vós, imóvel para que não ceda a nenhum afeto indigno, infatigável, para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar sem nenhuma má intenção. Concedei-me, por fim, Docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos,
perseverança para esperar-vos, doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça, e por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, é como dizem, né? Nem tudo são flores, mas tudo é semente. Então que a gente possa plantar cada sementinha que nos leve à santidade. Amém? Muito obrigado pela companhia. Os vejo em breve. Que Deus os abençoe. E estivemos e continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.